Boa noite, pessoal, tudo bem? Doutor William, advogado aqui da WS Advocacia, vindo falar com vocês mais uma vez. Já faz um tempinho do nosso último vídeo, né? Mas a gente estava preparando coisa boa aí para vocês, para informá-los e deixá-los sempre atentos acerca dos seus direitos. Pessoal, a gente está trabalhando aqui no escritório um caso muito interessante. É algo mais processual, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples, compacta e também informativa, tá certo? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a exceção de pré-executividade, nome diferente aí, algo bem diferente no âmbito jurídico, que é bem interessante também. A princípio, gente, o que é a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade, ela é inicialmente que ela é um meio de defesa exercido no âmbito de uma ação de execução ante o reconhecimento, ante a falta, né, das condições e pressupostos de uma ação. Toda ação judicial ela tem condições e pressupostos para ser produzida, para ser pleiteada, pressupostos de admissibilidade, condições de ação. Isso está lá no Código de Processo Civil, na matéria geral do Código de Processo Civil. Cabe então ao juiz, a gente chama de ofício, assim que a parte entra com a petição inicial, entra com a ação, fazer essa análise e determinar ali se existe algum defeito, digamos assim, né, ou ausência de condições e pressupostos da ação, dando ou não continuidade a ela. Caso verifique que não estão presentes esses pressupostos, que são requisitos lá dispostos em um determinado artigo no Código de Processo Civil atual, de 2015, ele deve então extinguir o processo sem resolver o mérito. O que é o mérito? O mérito da ação é nada mais nada menos do que o direito pleiteado pela parte, certo? É aquilo que é o bem da vida que a gente chama, é aquilo que se busca com a ação. Por exemplo, se você tem uma ação buscando o fornecimento de medicamento contra o poder público, por exemplo, o bem da vida é o medicamento, o fornecimento desse medicamento. Se você tem uma ação de execução por quantia certa, de um título executivo extrajudicial, o bem da vida é a satisfação da obrigação, do valor, receber o valor, o dinheiro, né? Então, a exceção de pré-executividade, ela é aí uma forma de defesa do executado no procedimento de execução judicial, certo? Aqui eu vou dar uma citada aqui em alguns doutrinadores para dar uma explanada também e para a gente chegar certinho onde a gente precisa. Aqui para o doutrinador Olavo de Oliveira Neto, ele define o incidente de pré-executividade como um incidente processual, ou seja, de processo, né, que tem por finalidade trancar o andamento de execuções ilegais ou infundadas mediante cognição exauriente da matéria nele veiculada a ser de plano realizada pelo juiz. É isso que eu falei para vocês, tá? Essa exceção de pré-executividade, ela é um incidente, né, processual que tem a finalidade de trancar o andamento do procedimento de execução diante de uma ilegalidade ou a ausência dos requisitos processuais básicos, certo? Acerca da criação, de onde surgiu esse tipo de defesa processual tão diferente, tão extraordinário. A exceção de pré-executividade, gente, ela não está disposta em uma lei específica, não está no Código de Processo Civil, não está numa lei ordinária, ela não consta em lei. Ela é uma criação doutrinária, mais especificamente pelo grande, eu digo grande mesmo porque é um baita doutrinador de processo civil, que é o Pontes de Miranda, quando ele foi chamado para elaborar um parecer acerca dos diversos pedidos de falência contra a Companhia Siderúrgica Mannesmann. Esses pedidos de falência eram fundamentados em títulos executivos extrajudiciais cobertos aí de nulidades. Não conseguindo os credores, né, lograr êxito na falência da empresa, eles então ajuizaram ações de execução contra essa empresa, pretendendo receber os valores que lhe eram devidos, certo? Então, diante disso, né,
Considerando a existência de defeitos nos títulos executivos extrajudiciais, Pontes de Miranda entendeu então que não eram ali cabíveis os embargos, certo? Embargos é um outro tipo de defesa, onde nos embargos o executado, a parte devedora, necessita fazer a caução, fazer o pagamento do valor para daí sim fazer a sua defesa, apresentar os seus embargos, propor embargos a gente chama, né? Nesse caso, caso a empresa ali, a siderúrgica, fizesse o pagamento dos valores que eram devidos por títulos executivos extrajudiciais presentes com constantes de nulidades, a empresa já teria um enorme problema, já teria um enorme dano, de uma forma que não conseguiria mais dar continuidade aos seus serviços, à sua existência. Diante disso, Pontes de Miranda entendeu então que abriria-se ali uma exceção para que o executado pudesse fazer a sua defesa sem que fosse necessário o recolhimento da caução para a apresentação dos embargos. Chamando então a doutrina, outros doutrinadores também acabaram por determinar essa nomenclatura de exceção de pré-executividade. Só um resuminho básico histórico para vocês ficarem por dentro aí, tá? Como eu falei, não existe em lei ordinária, não existe no Código de Processo Civil uma fundamentação para esse tipo de defesa. Mas ela se encontra aí na doutrina e também na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, ela encontra fundamento sim em princípios constitucionais, conforme a disposição lá do artigo 5º, incisos 2 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Essa defesa encontra fundamento nos princípios da legalidade, né, e do suprassumo aí, dos princípios constitucionais, que é o de que ninguém será privado de seus bens, liberdade ouvida sem o devido processo legal, ou seja, sem o direito de defesa, né, estampados na Constituição Federal. Então podemos dizer que a exceção de pré-executividade, apesar de não constar expressamente em uma legislação, em uma lei, ela tem seu fundamento nesses dois princípios constitucionais, certo? O princípio da legalidade e o princípio do devido processo legal. Ainda é importante que nesse caso presente aí uma nulidade no título executivo extrajudicial ou uma ilegitimidade de parte, quando, por exemplo, a gente entra com um processo contra uma parte e ela não é a parte legítima, a gente entrou com um processo contra a pessoa errada, por exemplo. Isso é uma causa aí de ilegitimidade de parte. É uma causa também para a extinção do processo sem a resolução do mérito, certo? Então, esse é o instituto da exceção de pré-executividade. É um pouquinho difícil falar sobre ele porque, que nem eu disse, ele não está escrito em lei. É mais uma questão doutrinária. A doutrina fala muito a respeito. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas ambos entendem que é necessária sim a defesa do executado, mesmo em ações de execução, que são ações para expropriação de bens, para liquidação dos valores. Não são ações que a gente chama de conhecimento, que é a discussão do mérito, a discussão da causa, a discussão do problema da lide, né? É mais para cumprimento mesmo da obrigação da sentença, de um título executivo, de uma dívida, onde geralmente não se tem em tese de direito de defesa, ou geralmente este é exercido através dos embargos de execução, onde, como eu disse, é necessário o recolhimento da caução para opor embargos. Diferentemente disso, sendo hipóteses de vícios de nulidades da petição inicial ou do título, ou outra que seja suficiente para a extinção do processo sem a resolução do mérito, o juiz então deveria, ao fazer a análise da petição inicial e do processo, a primeira análise ali, ele deveria então de ofício já reconhecer essa nulidade, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, lá com fundamento no artigo 485 do Código de Processo Civil. Tá certo? Basicamente é isso, pessoal, mas para vocês entenderem que existe sim mais uma forma de defesa quando
você é executado por uma dívida e essa dívida é ilegal ou ilegítima, ou existe algum erro, alguma mácula, um problema nesse processo, nessa petição, e podemos recorrer então à exceção de pré-executividade. Tá certo? Estamos sempre à disposição para tirar as dúvidas e conversar e bater sobre o assunto aí. Deixe sua opinião, segue a gente e tamo junto.